Oi, Oi, oi. oi. Oi, Rafael, boa tarde. Oi, oi. Boa tarde, oi, oi. Boa tarde, oi, Tudo bem alô. contigo? Tá relax hoje? Sempre relaxando. Mesmo quando vocês me chegam assim de vergonha. Que a gente chegou cedo hoje. Ontem Chegou, também. né? Mas ontem a gente chegou cedo também, não foi? Professor, sou pró-reitor de administração da Isso. UEA. Foi? Tá bom? Pode, tá bom? Pode Bate começar? uma palma aí só pra testar o negócio. Já? 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 Foi? Oi, professor, seja bem-vindo a mais um Stencast Carreiras. Hoje estamos recebendo o professor Nilson Oliveira, junto com o hoster Alexandre. E aí, professor, tudo bem? Pode falar um pouco sobre a sua carreira acadêmica? Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Boa Alexandre. tarde, Boa tarde, professor. nossos ouvintes aí do podcast do STEM. Carreiras. Carreira, assim, a carreira começa quando eu acredito assim, quando você está na faculdade, como você pensa a sua carreira. Então, não necessariamente quando você tem o primeiro emprego, é quando você começa a Sim. pensar como você quer atuar no mercado, como você quer contribuir para a sociedade. Então, a minha carreira sempre foi buscando sempre aprendizado. Isso eu acho que é a primeira coisa que eu deixar bem claro aqui. A gente até hoje eu estou aprendendo. Até hoje eu passo assim uma semana eu tenho que pensar o que eu aprendi essa semana. Se eu não aprendi nada, tem algum problema, né? Eu tenho que rever o que eu tenho feito. O Então, senhor que é da área de administração, não é, professor? isso. E o senhor é conhecido aqui no nosso, pelos alunos do STEM, nos cursos de projetos, principalmente, né? E o senhor também é pró-reitor de administração da UEA, né? Isso. Professor, quando a gente fala de projeto, o que que é exatamente? De gestão de projetos. Gestão de projeto. A gente está falando de gestão de um empreendimento, Sim. tá? Alguma coisa diferente do que você vem fazendo e você resolve implementar, né, esse empreendimento para mudar na sua vida, para mudar na sua empresa, no seu negócio. Então, tudo que é diferente da rotina que você executa e precisa parar para pensar, eu preciso parar para pensar como eu vou implementar isso aqui para ter um ganho lá na frente. Isso já começa a parecer um projeto. Aí você começa a ter que entender isso como Aham. projeto. E esse direcionamento da administração para o pro projeto foi assim, foi um caminho muito claro para o senhor? Qual foi a experiência que fez o senhor seguir por esse caminho? Assim, eu comecei a gostar de projeto foi em 2001, 2002, quando eu estava no MBA. E aí estava no MBA, gestão de negócio, aí teve essa disciplina. Eu tinha trabalhado com um projeto e tive essa disciplina. E ela me abriu a mente para você conseguir planejar onde chegar, né? Ter essa intervenção no que você faz, uma mudança, e você conseguir planejar isso em detalhes, né? Para Entendi. você errar menos. Você nunca vai ter um projeto que é 100%, que você vai ter o orçamento 100%, o cronograma 100%, não vai ter problema nenhum. Mas você erra muito menos quando você se planeja e usa as ferramentas que a disciplina te dá. Então foi lá que eu comecei a interessar por isso, né, em 2001. E comecei a trabalhar, a estudar, vi que assim, tudo que eu mudava na minha forma de trabalhar, eu conseguia como um pequeno projeto, um médio projeto, às vezes um grande projeto, eu conseguia implementar essas mudanças. É, Bacana. e quais habilidades o senhor destacaria assim para quem gerencia projetos? Quando a gente olha lá o PMI, ele fala três coisas que a gente precisa. PMI é Instituto de Gerenciamento de Projetos, fundado na Filadélfia em Que o senhor tem um 1969. certificado, né? Tô sabendo. Ele faz vários Aham. certificados. O mais conhecido é o PMP, Profissional de Gerenciamento de Projeto, a sigla. Então eu fui certificado em 2006, né? Com essa certificação você tem que provar que tem 4.500 horas em gerenciamento de projetos. Entendi. Você precisa provar isso, preencher, colocar que projeto você participou, que parte do projeto, quem foi o seu líder, né? Contabilizando essas horas para você integralizar 4.500 horas. Uma carga horária de 35 horas em gestão de projetos, um curso qualquer, e fazer uma prova do PMBOK, que é um livro editado pelo PMI, um livro que tem 700 páginas. Vamos fazer uma prova sobre esse livro, Só isso. que são todas as ferramentas de gerenciamento de projetos, e tirar uma nota pelo menos 7. Então aí você tem a certificação de gerenciamento de projetos. Dentro dessa gestão de projetos, o senhor consegue destacar, por exemplo, habilidades como liderança, né? Sim, você perguntou do que Aham. precisa para ser um bom Sim, gerente de sim. projeto. Aí o PMI, né, esse livro todo que eu falei, ele fala do triângulo dos talentos. Aham.
Você tem 3 competências básicas para você ser um bom gestor de projetos. O primeiro é conhecer sobre as metodologias e ferramentas, teorias, né? Saber fazer uma estrutura analítica de projeto, saber fazer um cronograma, saber trabalhar com MS Project, saber ferramentas, né? Aquele conteúdo mais teórico. Então isso é uma parte do triângulo. A segunda parte é você ter um perfil de liderança. Não necessariamente eu não gosto da palavra perfil, que dá aquela ideia de que você tem o perfil pronto. Quem não tem, não é. Né? Não é bem assim. Porque dá para desenvolver isso, né, professor? Sim, liderança você está falando de negociação. Negociação é estudado. Você pode. Trabalhar com pessoas tem todos esses desafios pela frente. Isso. Então, trabalhar com comunicação, empatia, tudo isso é liderança. Então, tudo isso você trabalha. Tem pessoas que até têm um perfil já, bem, né, do berço, esse perfil, mas mesmo isso você consegue desenvolver. Então é liderança. E outra parte do triângulo é conhecer do negócio que você está atuando. Então, se eu estou trabalhando na educação, fazendo projeto na educação, eu tenho que entender de educação. Eu estou trabalhando na indústria, entender da indústria, do setor que eu estou trabalhando, do segmento. Então, se eu junto essas 3 partes do triângulo, aí eu tenho um profissional que a gente pode dizer que vai gerar bons resultados. Porque se ele é bom tecnicamente, se ele é bom de liderança, mas não entende do ambiente que ele está trabalhando, ele vai ter algum problema. E assim por diante. Cada um que faltar desse triângulo. Essa parte de gestão de projetos, ela geralmente ela é uma parte, na maioria das empresas, pode ser de tecnologia ou de educação. Vamos lá. Empresa, o que uma empresa faz hoje? Ela faz, assim, tentando simplificar, claro, né? De forma genérica, qualquer empresa, ela faz processo ou projeto. Eu posso dizer que a empresa só faz isso. Processo é rotina. Sim. Você produz um veículo, você está ali na linha de produção todo dia produzindo aquele veículo. Você vai produzir todo dia 100 veículos, tem toda uma estrutura para dar suporte a isso, manutenção, financeiro, né? Toda a gestão para produzir. Isso é o processo. O projeto é quando eu quero implementar uma mudança em algum processo. Por exemplo, um novo veículo, um novo modelo. Eu entendi que esse modelo meu está ultrapassado. Preciso colocar um novo acessório, uma nova tecnologia. Eu não consigo chegar na segunda-feira e mudar. Falar, a partir de agora a gente vai fazer um veículo diferente. Eu preciso de um projeto para intervir nesse processo de produção de veículo. Que massa. Professor, ao longo da sua carreira, teve algum projeto que foi marcante, que foi decisivo para algumas mudanças de hábitos dentro da sua área? Eu trabalhei na Petrobras até agora recentemente, né? Agora eu estou só na OEA. Mas na Petrobras a gente passou por vários projetos, né? Eu trabalhava lá na parte de planejamento, então fazia a coordenação do planejamento estratégico da unidade aqui do Amazonas. Aí eu participei de vários projetos de perfuração, projetos de apoio logístico. Mas teve um específico que lhe chamou muito a atenção, que foi assim marcante. O senhor pode falar pra gente? Eu lembro assim, um que eu participei assim, que eu era gerente da área que foi envolvida, né, que tocou o projeto, era de suporte à vida, quando a gente fez explorações em áreas remotas. Então você precisava, eu fazia essa parte, dar suporte às pessoas que iam habitar lá por 2, 3 meses num local totalmente remoto. Então cada ambiente desse que a gente montava era um projeto. Você tinha que preparar um acampamento, preparar alimentação, preparar a parte toda sanitária, parte de resíduos. Então, assim, isso realmente foi marcante, porque... Assim, trabalhava diretamente com pessoas e desenvolvia para pessoas, né? Isso. Então, tá ficando um pouquinho mais claro para mim. Então, trabalhar com o projeto é a gente planejar e estruturar um ambiente para desenvolver algo. Desenvolver algo, exatamente. Entendi. Então, como eu falei lá do veículo, então eu quero mudar. Eu vou ficar 2 meses atrapalhando aqui a linha de produção, mexendo, fazendo, planejando, para chegar daqui 2 meses, agora eu tenho condição de produzir um veículo novo. Eu melhorei o meu processo. Porque se eu ficar produzindo veículo a vida toda no mesmo modelo, uma hora eu vou sair do mercado. Então, por isso que as empresas precisam. Aí você perguntou, não, o que a empresa faz, né? Ela tem que tocar o processo dela que garante o curto prazo, o faturamento dela está ligado ao processo, mas o futuro dela está ligado ao projeto. Se ela não desenvolver algo novo a cada tempo, ela vai sair do mercado. Também com a inovação, né? Isso. Pode ser a gestão de projetos. Uma inovação não passa por um projeto. Professor, uma pergunta. Hoje o senhor está como pró-reitor da UEA, certo? Sim. O que um pró-reitor faz? Na minha área, eu sou pró-reitor de administração, né? Então, com a minha atividade lá, eu cuido da parte orçamentária da UEA, toda a parte orçamentária é gerenciada por mim, né? Aí entra orçamento, finanças, contabilidade também. A parte de contratos, todos os contratos que são feitos passam pela reitoria, para a pró-reitoria de administração. E também tem a parte de gestão documental e
material e patrimônio, que é todo o estoque, todo o almoxerifado da UEA passa por essa pró-reitoria. Aí tem as outras pró-reitorias, cada uma tem a sua especialidade. Caramba, muito massa. Hein, professor? A gente falou lá do triângulo, né? São as ferramentas, a liderança e o ambiente, né? Que a gente Conhecido precisa negócio. conhecer. Isso. E a gente comentou que a liderança a gente não vem com ela, não nasce, né? A gente desenvolve. Então, existem métricas para a gente conseguir desenvolver na liderança? Sim, sim. Assim, às vezes a pessoa até traz ela de berço, desde de pequena, aquele que lidera o time de futebol e tudo. Esse líder, ele no mercado, ele se desenvolve um profissional e vai liderar. Mas só isso não adianta. Só como eu falei, você tem importantíssimo, né? Que você negociação, entender de negociação, saber negociar. Isso é técnica, isso aí você faz curso, você trabalha moeda de troca, percepção, empatia. Então, tudo isso é estudado, tem livros e livros, você se capacita para melhorar a sua capacidade de negociar e liderar. Porque se tem uma coisa que tem em projeto é conflito. Sim. Você tem conflito com uma parte interessada, um patrocinador, um cliente, um gerente funcional, própria equipe, prazo apertado. Se você não tem habilidade para negociar, você não consegue liderar. Onde tem pessoas, ideias e trabalho sendo feito, a gente precisa ter essa maturidade emocional, né? Para a gente conseguir lidar com isso. E aí, nessas questões das métricas, que eu fiquei um pouquinho com dúvida, a gente consegue enxergar onde a gente falha para que a gente desenvolva isso de alguma forma, professor? Olha, aí o se autodiagnosticar talvez seja a parte mais difícil, né? Porque Verdade. eu falo sempre, me fale 5 qualidades suas. E vocês? Vocês acharam 7, 8, 9, acham até 10. Fale 2 defeitos. É complicado. Aí, quando é defeito, eu sou muito exigente, né? Eu transformo uma qualidade em defeito. Né? Eu começo a estar... Então, assim, reconhecer o próprio defeito, isso é um... Acho que é por isso que muitas empresas adotam a iniciativa de dar feedback, seja ele em grupo ou individual, Exatamente. que ajuda a desenvolver cada colaborador ali dentro daquela organização. Mas, assim, tentando ser direto na tua pergunta, né? Tem como você elencar, né, as situações de liderança que você precisaria desenvolver, e aí cabe o autodiagnóstico, é você se colocar à prova, se questionar sobre, né, o seu desempenho. Empatia, eu falei inteligência emocional, você falou, é um item de liderança. E ter sensibilidade para ouvir o que o outro tem a dizer. Saber ouvir, não é só escutar, é ouvir e processar o que a pessoa está falando e devolver para a pessoa, né, aquilo que você ouviu. Isso hoje é muito difícil, até porque a gente é tanta tecnologia, tanto celular. Você está numa reunião, às vezes a pessoa não se envolve na reunião, não escuta, não ouve. Então isso é importante. Hoje o Pilar Excelência é direcionado justamente para as soft skills que trabalham essas questões que o senhor abordou. Como tem sido trabalhar dentro desse pilar para o senhor? Tem sido um aprendizado. Tem sido, porque eu me preparo, eu tenho uns alunos de administração tradicionais, que eu estou lá desde 2008, né, com essa disciplina, a gente vai mudando, mas é um perfil de aluno. Quando você pega um aluno da engenharia, você tem outra preparação, você tem outros feedbacks, né? Não melhores nem piores, são outra forma de abordar, e você vai aprendendo com isso também. É outro público que você começa a trabalhar, outras dúvidas que são levantadas, né? Em função da leitura que ele tem de projeto sob a ótica da engenharia. Sim. Né? Então, assim, é uma preparação, mas cada aula que eu dou, o aluno, uma pergunta que ele faz, eu anoto aqui, na próxima aula tem um slide diferente. Aquela pergunta me faz mexer ali naquele conteúdo. Eu falei, se ele perguntou, devia ter falado antes. Então, eu vou falar na próxima sobre isso. E aí vem outra pergunta, e vem outra, e assim é contínuo. É a adaptação ao público, né, professor? Isso. E, professor, voltando ao triângulo, é outro ponto que a gente falou, que é perceber o ambiente, né? Então, isso aí pede também uma alta habilidade de análise, né? E adaptação. Porque a minha dúvida no início era se a gestão de projetos ela é especificamente uma parte administrativa, mas é a administração que a gente precisa botar em cada corporação, a gente pode dizer assim, né? É uma prática administrativa, mas para ela acontecer, eu preciso trabalhar com várias especialidades. Depende do projeto, eu vou ter alguém do finanças, alguém da produção, alguém da manutenção, alguém da engenharia ambiental, engenharia elétrica. Depende do projeto, saber trabalhar com esse público. E a gestão do projeto, ela te permite conviver com esses públicos. Você não precisa ser um engenheiro ambiental para tocar um projeto de engenharia ambiental.
Pode até ser bom que seja, Sim. né? Mas não é necessário, porque você vai trabalhar com ferramentas e montar a sua equipe para cada um contribuir naquilo que você precisa. Perfeito. Você precisa entender como estruturar seu projeto. A gente fala de uma estrutura analítica de projeto, é saber estruturar como eu vou dividir aquele projeto em partes que eu consigo administrar. E de repente uma parte que não é a minha especialidade, eu vou ter que ter alguém da equipe, mais de uma pessoa, para auxiliar naquela parte. Mas Como a uma forma de integração de consultoria, né? tudo cabe ao gerente do projeto. Entendi. Professor, uma dúvida me surgiu. Como foi que o senhor escolheu seu curso de graduação? Sim. Como o senhor sabe. Isso é uma história bem longa, então eu vou voltar lá para o século passado. Vamos lá. Fique à vontade. Meu primeiro curso de graduação, quando eu saí da escola, né, eu pensei em fazer medicina. Pensei em fazer medicina e fiz um... O senhor é aqui do Amazonas, professor? Não, eu vim para cá com 9 anos. Sou de Goiânia, mas estou esperando Veio o aqui, né? título Coração de cidadão é amazonense. amazonense, né? Já tá merecido. Minha vida é aqui mesmo. Então eu fiz o vestibular para medicina e passei. Comecei a fazer Caramba, medicina. que massa. Alfam, Aham. Unicampos. E comecei a fazer medicina e tudo. Meu pai tinha negócio. Negócio na época, eu trabalhava com alimentos. Interessante. Em algum momento do curso eu comecei a ir com ele nas férias, ficava lá trabalhando com ele, né, acompanhando, comecei a me envolver um pouco mais, comecei a gostar, né, de controles, de fazer conta, de gestão como um todo. Menino ainda. E aí isso foi encurtar, eu cheguei num momento que eu estava ficando mais trabalhando com ele do que indo para aula. Comecei assim, a aula de medicina, comecei a não me envolver com a disciplina e me envolver com o negócio, trabalhar, ia lá para trabalhar. Foi quando eu parei, foi no terceiro ano, eu parei e falei, não, eu quero trabalhar com administração. Então, assim, já estava Então- na metade da faculdade. Metade da faculdade. Foi quando eu dei uma virada. E aí fiz o vestibular de novo para administração, passei. E aí o resto é história. Caramba, que mudança. Sair de eu medicina para administração é um caminho bem. Sim. Foi um caminho bem diferente. Mas, mesmo. o senhor esteve numa situação que lhe fez enxergar que não era aquilo, né? Isso é bom. Porque a gente até Na verdade, o senhor viveu um pouco da experiência profissional Sim. com o pai e viu dentro Foi. dessa experiência profissional uma oportunidade de se desenvolver em uma área administrativa. Porque o que acontece? Quando você decide, ainda hoje é assim, até mudou um pouco, né? Mas da minha época você fazia uma prova, eram 2 dias de prova, e ali você tinha que decidir o seu futuro. Antes, na inscrição, né? Você Sim. tinha que com 17 anos. Sim. No meu a caso foi gente com bem novo 17. disso. Então, que maturidade a gente tem com 17? É pouca, né? Muito pouca. Às vezes você tem na Verdade. família quem te auxilia, exemplos na Principalmente aquela família. pessoa que faz mais parte da área acadêmica, que saiu da escola e não conhece nada sobre o Isso. mercado de trabalho. É. Então é um caminho E eu bem fui muito complicado. envolvido, que a minha turma na época de escola, muita gente quis a medicina, e eu me envolvia com esse pessoal, conversava entendi. sobre isso, gostava de biologia e de química, também era outra falha nossa. Gostava de biologia e química, você tinha que ser médico, dentista. Você gostava de matemática, tinha que ser engenheiro, né? Se gostava de história, tinha que ser administrador, advogado. Hoje isso está mudando um pouco. Com certeza. Mas de qualquer forma é sem maturidade adequada. Você define uma posição. Acho que hoje as pessoas, dentro da área acadêmica, já se tem aquela possibilidade de ser um jovem aprendiz, de pegar um estágio, um trainee, e baseado naquilo já ter uma experiência de mercado que ajuda ele a decidir o futuro. Então A isso é vivência super fundamental. interessante. Você ter alguma vivência, não é uma vivência de administrador ou de médico ou de engenheiro, mas aquele contato com a disciplina, contato com a profissão. Ajuda a vai decidir amadurecendo. melhor. Ter uma coisa mais Sim. clara. Não, essa parte que a gente tem das trilhas no STEM, eu acho importante, porque os alunos entram em contato com pessoas como o senhor, como o professor Léo Bruno, que tem esse tempo de vivência para mostrar para o aluno, né, nesses primeiros anos. Verdade. E acabar aproximando mesmo o aluno para que ele saia mais preparado, né, da graduação. Com certeza. Essa é a ideia. Hein, professor, a gente vamos seguindo uma linha do tempo. Aí chegamos na sua graduação, suas motivações. Quais foram as suas primeiras experiências profissionais de estágio? Como que Você era chegou a aquele fazer contexto? estágio? Não, eu acabei assim, eu fui fazendo a faculdade de administração trabalhando. Ah, com seu pai. Né? Então, eu fui trabalhando e tudo. Chegou um momento até que eu perdi disciplina, que a aula era à noite, eu ficava trabalhando até à noite, não conseguia acompanhar. Então, até minha graduação demorou ali, não foi aquele aluno regular que fez no período, até demorei um pouco mais. Acontece muito, né? Eu tenho alunos hoje, eu sei A o que gente que é. entende, né, amiga? A gente entende. E a gente, como professor, também entende o aluno, né? Eu tenho alunos que estão nessa situação também, Aí de já trabalho depende e do tudo. professor.
Não, mas sempre depende do aluno. Mas a gente não encoraja, hein? Deixando claro É. para os nossos ouvintes aqui, ó, se formem em 5 anos, né, Will? Eu tenho um aluno, já passou alguns anos, eu posso falar isso, ele chegou para mim, o aluno já na administração, o professor, Aham. ele falou, olha, professor, eu trabalho, ele viaja, ficava um período fora, voltava e tudo, ele não ia conseguir acompanhar as aulas. Eu falei, tudo bem, mas você quer tentar? Aí ele, Nossa, vou tentar. Então, olha, o livro é esse, o conteúdo é todo esse aqui, você vem quando dá para vir, vem fazer as provas. Se você passar, é um acordo que eu fiz com ele. E ele foi o melhor aluno da turma, aham. assistindo menos aulas que muita gente estava ali assistindo. Então, assim, depende muito do aluno. Fala, o professor entende? Entendo. Isso que eu fiz com ele foi um acordo. Sim. Teoricamente, nem deveria, né? Ele tinha que estar lá presente e tudo. Mas foi um acordo que foi feito e ele cumpriu. E tem aluno que mesmo assim não consegue. Então, depende muito do aluno. O professor, ele tenta, contemporiza. Acho que é nosso papel. Mas se o aluno não se envolver, não comprar a ideia, achar que isso é prioridade para ele, aí nem com o professor ajudando ele consegue. E hoje Muito acho que a bom. gente consegue ter trabalhos mais flexíveis, né? Que entendem que o aluno está Sim, hoje o mercado de trabalho acho que é outro. Se adapta mais fácil, as Home coisas mudam office, muito online, isso rápido. está ajudando muito nessa parte. Até a própria aula pode ser gravada, né? Você pode também ajudar de outra Aí forma. da graduação o senhor seguiu o mestrado e seguiu o doutorado, certo? Foi, aí eu já estava na Petrobras quando eu fui fazer o mestrado. Não, antes de entrar na E Petrobras como eu fiz foi o para entrar na mestrado. Foi Petrobras? concurso, aí foi concurso. Era um concurso em 2005. Eu abri o concurso, eu já vinha estudando para alguns concursos. Qual era a E ideia surgiu... que tinha sobre a Petrobras antes de entrar? É uma empresa bem grande, Eu tinha né? pessoas conhecidas que trabalhavam lá, então para mim assim, eu tinha informações de quem estava lá dentro. Já Eu tinha uma vi. noção bem real do que era. E assim, a Petrobras para um administrador, para qualquer professor, eu falo para o administrador, né? É uma grande universidade, mestrado e doutorado, porque lá você tem acesso a tudo que é prática de gestão que se fala no mundo, lá de alguma forma trabalha. Então, um aprendizado muito grande, e, assim, foram 16 anos trabalhando direto lá e muito aprendizado. O mestrado eu fiz um pouco antes de entrar na Petrobras. Eu já vinha com a ideia de dar aula, já tinha essa ideia de que seria uma carreira, não era professor ainda, mas aí fiz na UFAM o mestrado. E o doutorado eu terminei agora, o ano passado. Já dentro da UEA, já fiz uma parceria da UEA com a USP e foi encerrado ano passado. Quais produções acadêmicas são exigidas dentro de um doutorado? E quanto tempo tem de duração? O doutorado ele vai até 4 anos. Tem até 4 anos. Você tem um ano de aula. Normalmente, né? Cada programa tem uma característica. Então, você tem um ano de aula. Você tem aí uma qualificação que você passa ali depois das aulas teóricas. Aí você tem um período de estágio, um semestre de estágio, que você fica acompanhando um professor doutor da instituição, acompanhando ele, ajudando ele a dar aula. Às vezes você pode dar aula também no lugar dele. E depois você tem um tempo para preparar a defesa da sua tese, a sua tese para ser defendida. Então isso tudo, um período de 4 anos. Caramba, a tese tem que ter um tema, né? Você precisa escolher, você precisa, quando entra no doutorado, propor um projeto. E sobre o que foi o seu? Sobre Balance Scorecard, gestão estratégica, né? Que foi o tema do meu mestrado, e eu acho que isso é importante a gente, assim, eu falo minha dica, né? Não tentar reinventar a roda o tempo todo. Então eu fiz um estudo de caso do Balance Scorecard no mestrado, tá? Aí no doutorado eu peguei o Balance Scorecard no Distrito Industrial, uma outra abordagem, mas assim, o tema foi semelhante. Eu aproveitei alguma coisa do que eu estudei, mas claro que no doutorado você precisa se aprofundar muito mais. E a pesquisa foi bem mais ampla do que um estudo de caso. Caramba, eu não faço a menor ideia do que é isso. O que é um scorecard? Scorecard. Balance Scorecard, isso é uma metodologia de gestão estratégica, onde eu consigo pegar a minha estratégia, que às vezes é muito genérica, estruturar ela em objetivos menores e organizar esses objetivos de forma que um auxilie o outro até cumprir o objetivo principal, que é a visão da empresa. Caramba, Então maravilhoso. você estava bom. meio que desenvolver uma ferramenta ou um método, né? A ideia do doutorado passa por isso. É fazer algo, não é bem você é obrigado a desenvolver uma ferramenta, mas criar algo novo, um estudo novo sobre algum tema. Entendi. E dentro da área de gestão, meio que pode ser o método que alguém vai seguir, o que o senhor criou, por exemplo, né? Sim, pode ser, exatamente. Você pode
criar um método que serviu aqui para o distrito e pode ser usado por outras Aham. empresas, até empresas do distrito que não participaram da pesquisa, pode se espelhar naquilo que está lá e você conseguir ter ganhos com isso. E o senhor entrou na Petrobras e depois seguiu para a área de licenciatura, que no caso seria ser professor em Sim. universidade? Eu já estava na Petrobras com 2 anos, aí teve o concurso da Petrobras, Aham. da UEA. E eu fiz o concurso para administração, passei, mas naquela época era um concurso, uma carga horária menor, eu só fazia dar aula à noite. Eu não me envolvia legal. muito na gestão da universidade. Eu É. trabalhava de dia e dava aula à noite. Era aquele. Você foi professor da ESO, né, professor? Sou professor da ESO. Ah, você ainda continua? Continua, mesmo com o pró-reitor a gente dá aula também. Entendi. E como é essa rotina? Agora a gente tá de férias, né? Agora tá. Tá Ainda tranquilo? não deu para ver como é que vai ser, né? Praticamente, assim, Ficar na é pró-reitoria, corrido. ser Quando professor. a gente até quando assume um cargo na gestão, você diminui sua carga horária, né? Eu tava falando, quando eu tava na Petrobras, eu tinha que dar aula 3 vezes à noite. Certo. Agora, como pró-reitor, eu dou aula só uma vez na semana à noite, né? E faço orientações de aluno. Então, diminui um pouco essa carga horária. Mas é bem corrido, você sai de um, vai para o outro. Antes era online, agora está sendo presencial. É corrido, mas quando você gosta de fazer, você vai com mais Vale a pena. vontade, mais disposição. Você E, não vai e, com você, Verdade. e você prefere qual modalidade? Presencial ou online, professor? Olha, eu acho, se for só uma, presencial. Se for só uma, Não. né? Agora eu acho que a gente tem que ter um híbrido disso, tem que trabalhar esse híbrido. Acho que depois da pandemia, não tem como voltar a ser antes. A gente tem que se reinventar, né, professor? Eu digo sempre assim, o que eu acredito, o seu aprendizado, ele não acontece quando você ouve o falar. Acontece quando você pensa em ir para faculdade, quando você chega, você anda pelo corredor, começa a ver os murais, Sim. começa a encontrar as pessoas, aí você vai se ambientando e você senta ali e ouve o professor. Tá, esse é o presencial tradicional. O online é aquele que você dá aula para uma telinha preta e você não sabe o que está acontecendo atrás daquela tela preta. Uns estão lá interessados e tudo, outros não. Então, eu acho que a gente perde muito no online puro, 100% online. Porque a gente não tem uma metodologia, uma tecnologia ainda que dê conta de suprir essas falhas. Então, acho que tinha que ter um híbrido, a gente precisa trabalhar um híbrido, um 20% online, 30% online, alguma parte do conteúdo online, outras presenciais, mas para mim o presencial ainda é fundamental. Tem prós e contras, né, professor? Essa questão que você falou, acho bem importante do online, de não ter essa atmosfera que a gente Obrigado. tem para estudar quando a gente chega numa faculdade, no ambiente de faculdade, quando a gente está na biblioteca com os amigos, por exemplo. E é estranho o professor, né, você falou da aula para uma telinha preta, e uma questão muito importante também é que dentro de casa a gente tem mais distrações, né, justamente pela falta desse ambiente. Ponto importante. E aí todo mundo tem um ambiente, uma sala, um escritório, que ele possa ficar lá isolado, né? Nem sempre é assim. Mas essa forma híbrida eu acho que é o futuro mesmo. Inclusive vai ser o nosso aqui, né, nas trilhas de excelência. A gente começou já com os cursos presenciais. A gente vai ter curso de gestão, provavelmente, né, professor? Aqui O Grandes Temas, que era integralmente online, hoje já é híbrido. A gente teve um que reuniu cerca de 50 alunos, na verdade foram 2, e ainda tinha um público online, que eram de outras regiões do país. Então, acho que a gente voltar ao que era antigamente não dá mais. O que dá para fazer é flexibilizar isso. Para que tenha um alcance. E a gente melhorou melhor. muito nas tecnologias. Sim. Acredito que até a área da educação foi bastante democratizada. Tem um alcance muito maior de público. Eu dei um curso agora essa semana passada, foi o projeto da UEA, o Rainforest, que é um curso, outro projeto que a gente tem lá. Muito bom. Estava dando aula para 80 pessoas em várias cidades do interior do Amazonas, sobre gestão Online, de projetos. né, Se fosse presencial, poucas dali poderiam ter acesso, né? O que você falou, a Lorena falou da democratização. Foi perfeito? Não, se fosse presencial era melhor. Né? Agora eu ir lá em Manicoré, Eurunepé, eles virem para cá, não teria essa possibilidade de 80 pessoas a gente estar se conectando presencialmente. Apesar de tudo, o alcance é algo que a gente precisa muito contar, né? Isso. Porque é o tipo de informação que chega a pessoas que a gente nem pensaria isso anos atrás, né? Com certeza. Exatamente.
E, professor, acho que a gente vai chegando já para o final da nossa entrevista, né? Tem alguma dúvida mais, amigo? Saciou todas as dúvidas? Já. Já? Ainda não. Ah, Lorena, tem. Foi sobre a Petrobras. Em que ano mais ou menos o senhor finalizou a graduação? Quando eu finalizei a graduação foi, deixa eu lembrar aqui, 96. Aham. O senhor acompanhou essa transição 1996. de como era a tecnologia na época para como foi depois do impacto da internet, que surgiram outras ferramentas. O celular foi encarado de forma diferente. Então, de que forma essa tecnologia trouxe impacto para sua profissão? Ou o que que ela melhorou? Você fala de quando a quando? Você fala lá de trás? No meio dessa Do transição telefone que eu ainda? que acho, sim. No telefone. Vamos lá, só dar um exemplo de telefone. Eu trabalhei na época do telefone, antes do celular. Eu lembro a primeira vez que eu vi a pessoa com Do celular fax. foi uma coisa assim, parece que uma personalidade ali diferente de um negócio no bolso que ele tirava de vez em quando e falava, ele tava falando sozinho, guardava de novo, um negócio desse tamanho. Então eu lembro que foi impactante para mim, foi numa loja. Eu vivi essa época. Como é que você trabalhava nessa época? Eu trabalhava com vendas. Então você saía para vender, anotando tudo, não tinha assim nada que eletrônico para você anotasse, era ali um caderno desse. Era o bloco de notas, a agenda, Isso. Você tinha aquelas visitas programadas, alguém queria falar contigo para fechar uma venda. Aí ia te ligar para a empresa que você trabalhava. Você não ia falar com a pessoa ali, você ia passar a tarde na rua. Quando você chegava final da tarde à noite, você via quem te ligou, já era 6, 7 horas, você não ia ter como retornar. No outro dia de manhã você falava com a pessoa. E aí você conseguia fechar uma venda. Então a pessoa quis falar comigo de tarde ou de manhã, só fui conseguir fazer contato no outro dia. Então era muito menos produtivo. Hoje você está aqui fechando um negócio online. Então essa transição a gente se tornou muito mais produtivo. Não tem E assim, foi fácil se adaptar depois que surgiu isso? Surgiu o assim, celular? Eu gosto muito de tecnologia. Eu, assim, sou muito fã de tecnologia. Eu gosto de um aparelho moderno. Eu gosto de estar sempre atualizado. Então, assim, toda hora que sai alguma coisa nova, eu busco estar logo vendo o que, que pode Acho que agregar no teve meu uma- negócio. A minha agenda é toda conectada, a minha vida é toda na nuvem. Então, eu tô aqui com tudo aqui, eu Acho posso que teve fechar uma qualquer coisa. transição real ali nos anos 2000, né? Agora Eu tem lembro pessoas que da têm mais Amazônia. O dificuldades, né? senhor Nem lembra todo da mundo. Amazônia Celular, que era um tijolão? Pois é, essa época ainda mais celular, nessa época aí. Então era uma, assim, você só E falava, foi você não fácil se transmitia mais. adaptar, Eu sendo acho que aos administrador, poucos, né? vendedor. Como eu falo, pra mim, eu sempre gosto de inovação. Tudo que tem novo eu fico interessado em Quando seu adquirir. público começou a utilizar, o senhor vê a necessidade de começar também a ter domínio dessas ferramentas, né? Isso, sai alguma coisa, vamos nos atualizar. Eu até o telefone, eu fico toda hora, tem alguma coisa para atualizar aqui, eu já fico procurando. Eu gosto de deixar nem atualização pendente. E até porque não teve como fugir, né? Você virou o nosso instrumento. Isso, se você correr contra isso, você Eu fica acho que a atrás de primeira alguma foi forma, ali né? nos anos 2000 e eu acho que a segunda foi quando a gente não imaginou que haveria uma pandemia e do nada todos nós tivemos que nos adaptar. Muito. Inclusive sobre as ferramentas educacionais. Tipo, eu lembro que antigamente a gente usava redes sociais, WhatsApp muito para entretenimento e quando veio a pandemia se tornou algo que fazia parte do nosso dia a dia, já que a gente não podia ter esse contato direto, pessoal, físico. Como é que foi para o senhor? Porque Foi pra mim muito foi a segunda acelerado, né? A etapa. pandemia acelerou muito. Eu já fazia uso de alguma videoconferência, mas é muito Era muito raro. pontual, né? Não tinha muita habilidade. Mas quando veio a pandemia, você não teve outra opção. Eu lembro que quando começou a pandemia, que a gente decidiu parar as aulas presenciais, né? Os alunos pediram para, assim, o clima estava tão ruim na pandemia, de tanta notícia ruim, que os alunos queriam ter aula, nem que fosse online, para Sim, poder eu ter lembro. Se distrai. aquela ideia de distração da numa vida normal que a gente não estava tendo, né? Então ali eu comecei a trabalhar com o Google, me adaptei ao Zoom, que é uma ferramenta que eu acho que me atende melhor. Aham. Mas foi aprendizado, mas é você querer aprender. Porque não tinha ninguém ali para me ensinar. Eu vou muito no Google, hoje qualquer dúvida eu vou lá no Google, tem um vídeo que explica, eu fico lá, ponho uma tela vendo, falando e no outro fazendo aqui, aí eu assisto 2 vídeos já consigo. Então é você querer aprender. Você tem que se dispor a aprender, dispor a conhecer essas tecnologias. E aí sim, depois de 2, 3 meses a gente já está dominando e
tocando aí essas aulas online, transmitindo, E fazendo hoje em dia não tem anotações como na viver tela, sem. escrevendo na tela, fazendo uma série de... E aí tem várias ferramentas ainda que a gente vai continuar desenvolvendo para esse modo híbrido, né? Como a gente falou. Aí eu lembro que nas trilhas a gente tem um pouquinho de dificuldade com presença, né? E eu percebi também, eu fiz na pandemia, a gente começou a fazer vários cursos online, prova, né? Porque é um Prova pouquinho é um difícil problema. controlar. Prova é um problema. Prova quando eu pude, eu dei aula presencial, tudo. Quando deu uma chance de ser híbrido, eu fazia aula online, mas a prova é Prova, presencial. é. Aí teve choro, ranger de dentes e Imagino. tudo, mas a prova é presencial. Pode. E Mas como aí só um parênteses, Alexandre, como era a pandemia, então tem que ser isolado. Aí não podia nem ficar ali trabalhando. perto, aí era um desespero. Não, mas acho que dá para desenvolver software aí que deixa a pessoa lá. Na verdade tem, né? É Mas assim, não é. justamente para isso que o STEM existe, né? Para a gente estar desenvolvendo novas ferramentas enquanto Eu esse fiz processo uma tá prova, acontecendo. de certificação, uma Aham. certificação em gerenciamento de processo, que é outra certificação que eu tirei durante a pandemia. Fiquei lá estudando Aham. e ela foi online essa prova. Mas a situação era o seguinte, foi instalado um software no meu computador, teve que instalar, então De ele acessou meu monitoramento. computador, E aí a câmera filmando, eu não podia, quando começou a prova, eu tive que passar a câmera em todo o ambiente que eu tava, o áudio o tempo todo ligado, tinha que mostrar o óculos se tinha algum acessório, mostrar se tinha alguma coisa no ouvido, e de vez em quando a pessoa lá me monitorava, perguntava alguma coisa para eu fazer aquela prova durante 2 horas. É muito trabalhoso fazer individualmente para 40 alunos, né? Mas é alguma coisa, talvez, nesse sentido que garanta Esse que era um processo que você fez antes da pandemia ou foi por durante a causa? pandemia, Ah, tá. foi durante a pandemia. É, Antes a dessa gente prova era precisava se adaptar, presencial, né? aí eles adaptaram para uma Aham. prova, mas como é uma certificação, tem que ser uma coisa muito séria, aí tem todo esse cuidado que eles colocaram. Acho que um grande desafio que eu enfrentei foi na hora de apresentar seminário para uma tela, onde tem só as fotos de perfil, tu não consegue ver se a pessoa tá te ouvindo. Imagina o professor dando aula todo dia assim. Aí já Foi tem isso 40 no pessoas primeiro e dia. responde um bom Você dia, fica né, lá, professor? você tem que se automotivar, acreditar que estão prestando atenção em você e bola para Por isso frente. que porque- uma coisa que o professor Renato sempre pontua, que é importante, assim, é mais ético que a gente sempre abre a nossa câmera, né? Por mais que a gente não vá falar, mas só para parecer que dá mais uma impressão de que a gente não tá falando com uma tela preta. Mas aí o aluno reclama, não tem internet suficiente para ter vídeo, só áudio. Aí começa. Às vezes é desculpa, professor. Eu sou aluno, eu vou lhe falar. A gente daqui do lado de cá acredita, né? Mas deu certo. Deu certo, tá dando certo. Mas eu acho que é aquilo, a gente tem que trabalhar mais o presencial e mais tecnologias para online, migrar, ter híbridos e melhorar cada vez mais a tecnologia do online. Perfeito. Somente. E finalizamos mais um episódio, amiga. Sim. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos aqui disponíveis. Nós somos do mesmo time do Pilar Excelência, que procura desenvolver soft skills. Esperamos ter o senhor em outros projetos que possa desenvolver os nossos alunos. E, assim, essa entrevista foi enriquecedora para nós dois e pretendemos crescer mais e mais. E a entrevista de hoje é isso. Muito obrigado, Foi professor. ótimo. Obrigado a Obrigada, vocês, professor. obrigado pelo convite. Foi um prazer. Estou disponível também em outras situações que não seja só o podcast. Tá? E estamos juntos aí para desenvolver esse Pilar Excelência. Obrigado. Obrigado, professor.